Fala pessoal! Como a gente já viu por aqui em algum lugar, uma classe é uma representação ou uma abstração de alguma coisa que existe no mundo real. Por exemplo, esse carrinho aqui. Esse carrinho aqui ele tem uma cor, quantidade de portas, rodas, potência de motor, entre outras coisas. Mas por si só, esse carrinho aqui, quando a gente cria ele no Java e representa ele, a gente não tem como executar. Então, para isso, existe um método especial chamado método main. Toda vez que o Java encontra esse método main, ele executa todas as instruções que estão ali dentro. Então, nesse vídeo, a gente vai aprender como criar o método main, como executar uma classe e como, a partir do método main, executar outras classes. Ok? Partiu programar. Então, primeiramente, vamos criar uma nova classe. Dentro do pacote First Class, botão direito, New Class. Dessa vez a gente vai criar uma classe que seja executável. Vamos colocar o nome principal. Pronto. E aqui embaixo a gente marca essa opção, Public Static Void Main, que ele vai criar o método main, que é o método executável. Pronto. Então, a gente tem aqui uma classe normal, só que agora ele já vem com um método pré-definido, que é o Public Static Void Main. E aqui a gente vai colocar o nosso código que vai ser executado, que vai aparecer no nosso console. Então, vou digitar o comando system.out.println, que vai imprimir no console uma string que eu digitar aqui. Running. Salva. Uma vez salvo, vamos executar nesse botãozinho verde aqui que parece um sinal do play. Veja que uma vez que a gente clica, lá embaixo aparece no console a palavra running que nós digitamos aqui em cima. E nós também temos a aba Problems, que vai mostrar para a gente se o nosso projeto tem ou não tem algum problema. Aqui só está aparecendo alguns avisos. Os avisos não impedem que o seu código seja executado, mas é bom sempre a gente estar tentando identificar o que são esses avisos. Aqueles avisos estão ali porque a classe carro tem atributos que eles não foram utilizados em nenhum lugar. Mas não influencia em nada. É só para dizer, ó, você está gastando o espaço de memória e não está usando para nada. Só para a gente ver também que uma classe comum ela não é executável, se a gente tentar executar ela, ela só vai executar a classe que tem um método main. Você pode ver que ele no console apareceu a palavra running de novo. Tá? Então agora eu vou pegar essa classe carro e vou fazer com que ela seja de alguma forma processada. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa criar a instância daquela classe, criar um objeto daquela classe. Então a gente apaga esse código aqui e aqui a gente vai instanciar um objeto. Tem uma aula só que é para instância e criação de objetos e variáveis. Não se preocupem com isso agora. Então, vamos lá. A gente bota o carro, que é o tipo da classe. O nome da variável C recebe o comando new e a palavra car, que é o construtor da classe. Então, esse objeto ele vai poder ter acesso a todos os atributos e todos os métodos da classe carro que sejam público, que tenham a visibilidade public. Os atributos da classe carro eles são privados e os métodos são públicos, como a gente pode ver. Vejam aqui que os métodos todos são públicos e os atributos são privados. Então, ali na parte da classe executável, no main, nesse método a gente vai conseguir ter acesso somente aos métodos públicos da classe carro. Então, a gente digita C ponto, vai aparecer as opções. Vejam que eu seleciono aqui o Open Rear Door, que é um método do carro. E também consigo acessar outro método, que é o Start Engine ou Stop Engine. Pronto, tive acesso. Então, eu já consigo executar algum código que eu tenho numa outra classe. Então, eu tenho que colocar meu código aqui. Vou colocar um código qualquer aqui, uma mensagem para ser exibida no console. Então, vou colocar aqui a porta está aberta. A porta foi aberta. Aqui eu vou colocar o motor foi ligado.
já é o suficiente para a gente ver o que vai acontecer, como é que eu consigo executar uma classe, códigos de uma classe, em uma classe executável main. Salva tudo. Vamos dar uma olhada aqui no principal. Os métodos estão aqui. Na hora que eu rodar a classe, aqueles comandos ali têm que ser executados e aparecer no console. Então, executando, vejam que o door open e o gene started já apareceram para a gente. Então é isso, pessoal. Obrigado pela companhia e até uma próxima vez.